Olá, gente, tudo bem? Hoje vou falar de um assunto que surgiu na pandemia, né? Dentre outros. Você já ouviu falar do banco de horas contrário? Esse é o canal Geração Contábil Jurídica. Meu nome é Fabiana. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos lá. Então, gente, vamos falar hoje sobre banco de horas contrário. O que seria essa modalidade de banco de horas? Antes de abordar esse assunto, eu gostaria de estar falando com vocês sobre o banco de horas, como que funciona, o que é o banco de horas. O banco de horas funciona da seguinte maneira: o trabalhador ele tem uma jornada diária de 8 horas. A lei permite que ele exceda até 2 horas diárias. Quando ele excede essas 2 horas diárias, tem a possibilidade da empresa estar quitando essas horas extras dele com adicional, ou essas horas, se houver banco de horas constituído com o trabalhador, essas 2 horas podem estar sendo depositadas nesse banco de horas. O que é feito superior a essas 2 horas, a empresa tem que pagar como hora extraordinária. Tá? Então, são 2 tipos de banco de horas. Aquele de 6 meses, até 6 meses, que a empresa pode fazer diretamente com o trabalhador. E tem aquele de até 1 ano, que ela vai fazer juntamente com o sindicato através de norma coletiva. Então, tem que ter uma norma coletiva que autorize estar fazendo esse banco de horas até 1 ano. A compensação desses 6 meses é a qualquer tempo. Então, durante 6 meses, ele pode estar compensando no 2º mês, no 3º mês, não necessariamente algum prazo para compensar. Quando é feito o banco de horas de até 1 ano, que é através do sindicato por norma coletiva, tem prazo para compensar. Então, ela vai fazer o banco de horas de 1 ano, tá? Durante esse período, ou ele vai compensar as horas negativas, ou a empresa, ao final, vai estar quitando as horas dele com o adicional de hora extra do período e também o salário dele do mês, né, que ele for compensado. O banco de horas contrário, ele foi instituído pela MP 927, né, no início da nossa pandemia. Então, o que ele institui? Ele autoriza a empresa a fazer o banco de horas com o trabalhador com um período de até 18 meses para compensação. Então, são algumas oportunidades. Um exemplo, a empresa afastou o trabalhador, ela não reduziu o salário dele e não reduziu a carga horária. Então, ela simplesmente afastou o trabalhador por conta da pandemia. Ou porque não estava tendo atividades no local de trabalho, ou por conta do trabalhador estar de risco. Então, ela não suspendeu o contrato dele e nem reduziu a jornada. Nesses casos, essas horas que o trabalhador não efetivamente trabalhou, são depositadas nesse banco de horas contrário. E assim o trabalhador vai ter a oportunidade de 18 meses para estar quitando essas horas, compensando essas horas, né, para também não estar descontando isso do salário dele. Também há outra oportunidade desse banco de horas contrário, que é o trabalhador que exceda a jornada dele, às vezes por conta de falta de número de funcionários dentro da empresa, né, ele está assumindo 2, 3 funções ali por conta dessa pandemia, então ele excedeu a jornada dele. Essas horas que ele excedeu, ressalvando o limite de 2 horas diárias, o que passar desse período tem que ser pago como extra. O que ele excedeu ficou no banco de horas contrário dele. A empresa tem um período de 18 meses para estar fazendo com que o trabalhador compense essas horas, ou ao final vai ser quitada essas horas com o percentual de horas extras dele, né, do mês da quitação, o salário e as horas do mês da quitação. A mesma coisa se houver rescisão de contrato de trabalho durante esse período. Se houver horas positivas, na rescisão ele vai receber as horas dele com o acréscimo extraordinário. Só que a MP foi omissa na questão quando o trabalhador fica com horas negativas. Então, ele tem essas horas negativas nesse banco e a empresa rescinde o contrato dele. Nesse caso, se não houver acordo coletivo ou convenção coletiva que regulamente essa situação, a MP foi omissa. Então, partindo do princípio da norma mais favorável do trabalhador, o que pode ocorrer? A empresa terá que dar oportunidade para o trabalhador compensar essas horas,
tá? Então, ela tem que ter essa organização com o trabalhador antes que rescinda o contrato dele. Então, ela vai fazer um cronograma para 2021 para que o trabalhador consiga compensar essas horas negativas. Se as horas são positivas, ela tem um cronograma para ele compensar essas horas, descanso, dar em dias, acaba acrescentando no período de férias dele, se houver, né, o descanso, né, folgas, ou ele começa a sair mais cedo da jornada de trabalho dele. Então, vai ter que ter um calendário para compensar. Da mesma forma, se houver horas negativas, ele vai ter que estar trabalhando mais, né, para conseguir compensar essas horas que ele precisou no momento anterior e tá compensando a empresa e também a folha de pagamento. Então, a empresa, se optar por essa situação de 18 meses, ela tem que se reorganizar para não ter prejuízo, tanto para o trabalhador como para a empresa, tá bom? Se no caso houver pedido de demissão, nesse caso, subentende que o trabalhador está revogando o contrato de trabalho dele e assim desconta essas horas negativas. Então, não é que a empresa não deu a oportunidade de ele compensar, ele não compensou e pediu demissão. Ele usufruiu dessas horas, mas aí no momento de compensar, ele rescindiu o contrato dele. Nesse caso, desconta as horas dele. Tá? Agora, quando ele é dispensado, numa rescisão de contrato, é omisso. Então, vai do bom senso da empresa também, numa dispensa, né? Tá vendo uma oportunidade de compensar essas horas antes dessa dispensa. Há várias situações no Justiça do Trabalho contestando essa hipótese, tá? Essa discussão, porque tá uma discussão sobre isso, no caso de horas negativas, como que faz? Então, há situações de acordo coletivo que fala que na dispensa a empresa não deu oportunidade para o trabalhador compensar. Assim, essas horas vão ser anuladas. Agora, se houver saldo positivo, é quitado com o acréscimo extraordinário, tá bom? Então, se a empresa se motivou a utilizar esse banco de horas contrário, ela tem a oportunidade de 18 meses para se organizar o trabalhador, organizar o sistema dela, para estar compensando de um lado positivo ou negativo, né? Interessante também é todo mês ter o controle da empresa e do trabalhador, para que ele tenha o controle de, eu tenho tantas horas positivas, eu tenho tantas horas negativas, para ele também ter esse controle, a ciência de o que ele tem que compensar, do que ele tem que pagar. Então, é interessante também, entregou o lerite, entrega o cartão de ponto, entrega o banco de horas para ele estar assinando, para ele também ter essa ciência, tá bom? Uma coisa interessante que a empresa tem que se atentar também é a confecção desse banco de horas. Então, se houver o sindicato da categoria, é interessante que ela procure o sindicato, que faça um acordo, que o sindicato homologue esse acordo, para que tenha a ciência tanto da parte do trabalhador como da parte da empresa, tá? Sindicato hoje, depois da reforma trabalhista, tem um papel muito importante dentro da empresa, então tem que ter essa ciência. O jurídico da empresa faz esse acordo, monta, passa para o jurídico do sindicato e assim ambas as partes assinam esse acordo de banco de horas contrário, né? Com todas as definições que a lei prevê, para também não ter nenhum tipo de erro, né? Depois discussão sobre o que está escrito ali, e homologa esse acordo. Então, é muito bom para a empresa ter essa segurança a mais também, e também o trabalhador ter essa segurança, de que ambas as partes estão cientes do que está sendo feito, tá? Esse banco de horas contrário só é vigente nos termos da MP 927, tá? Durante a pandemia. Acabou isso, encerrou-se essa situação de emergência, esse banco de horas também é cancelado e volta ao seu padrão, até 6 meses ou até 1 ano, conforme acordo coletivo ou norma coletiva. Tá? Então, deixando claro que isso daí é uma situação de emergência, como tantos outros contratos que foram feitos, acordos pela pandemia, em situações de emergência. Então, só alinhando essa situação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um dos assuntos bem comentados dessa semana passada. Houve bastante decisões nesse sentido. O trabalhador levou na Justiça do Trabalho essa questão da situação negativa. Então, por isso que tem que deixar muito bem definido, organizado entre as partes, assinado,
para que isso não venha depois virar uma lide trabalhista e mais prejuízos ainda para ambas as partes, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, tá bom? É um prazer novamente estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo.